Olá, meus amores! Chegamos à terceira aula da nossa jornada da mulher que voa. Então vamos agora começar com um resumão do que foram as aulas passadas para vocês ficarem com tudo bem fresquinho na memória. Sempre bom a gente revisar. Sempre que eu tô estudando eu gosto de revisar os conteúdos, reassistir as aulas, rever também as minhas anotações. Aliás, eu adoro quando vocês fazem anotações, postam lá nos stories e me marcam. Façam isso porque eu quero ver, tá bom? Se quiser tirar um print também pra postar depois lá e falar, tô no terceiro dia, na terceira aula eu persisti, eu tive garra, eu pensei em parar na primeira aula, mas não, eu fiz a segunda e agora eu estou na terceira. Então vamos lá refrescar a nossa memória. A gente falou lá na primeira aula sobre a necessidade de manutenção e a necessidade de aperfeiçoamento, que são duas necessidades humanas que entram em choque. Então como que funciona isso? A gente precisa sobreviver. Para sobreviver, a gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa recarregar as energias. Então, muitas vezes, a gente busca por uma estabilidade na vida. A gente busca, às vezes, ficar mais deitado do que ir para uma academia. A gente busca também ficar no mesmo emprego, mesmo quando é algo que não está nos fazendo feliz. Por quê? Porque tem ali a estabilidade, tem ali a manutenção, não tem o perigo. Então, a gente vive fugindo do perigo. A gente vive fugindo de tudo que tira essa nossa manutenção, que apresenta de alguma forma um perigo para nossa vida. Então, o que a gente precisa começar a pensar? Será que a gente veio só para ficar nessa manutenção ou será que a gente veio para nos aperfeiçoarmos? É claro que a gente veio para se aperfeiçoar, porque a gente veio com uma vida bebezinho e naturalmente a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se tornando criança, adolescente, adulto e assim a gente vai cada vez mais nos elevando. Então nós viemos para nos aperfeiçoar e muitas vezes a gente se sente como se fosse insuficiente, a gente sente uma insuficiência, meu Deus, mas eu não sou bom o suficiente, ainda tem um vazio, ainda falta algo. Por quê? A gente sempre pode evoluir mais, a gente sempre pode se aperfeiçoar mais. Então, de certa forma, a gente pode estar agindo com insuficiência de acordo com o que a gente veio para ser, com o que a gente veio para se tornar e para honrar. A gente vai falar muito sobre isso hoje, sobre a gente ter um sentido na vida, sobre a gente fazer transbordar o nosso eu. Até o final dessa aula, muita coisa vai acontecer, então fica aqui comigo. E aí o primeiro passo para a gente começar a traçar essa jornada de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, para se tornar uma mulher que voa, são os hábitos. Nós falamos sobre os hábitos, como é importante nós cultivarmos bons hábitos, porque, vamos falar a verdade, gente, o passado já foi, não tem como a gente mudar. E o futuro, querendo ou não, é só imaginação. O futuro não é real, o futuro é só uma fantasia, a gente imagina como que o futuro vai ser, mas não tem como a gente prever, não tem como a gente adivinhar, como a gente planejar e garantir que o futuro vai ser daquele jeito, porque o futuro não está sob nosso controle. E o que é real, o que a gente pode fazer para dar o nosso melhor agora? No presente. O presente é uma realidade, o presente é a sua realidade e a minha realidade. E se no presente a gente cultivar bons hábitos, a gente der o nosso melhor pela nossa existência e pela existência dos demais também, porque quanto mais a gente evolui, mais a gente colabora com o outro também. Vocês vão saber mais, vocês vão entender mais sobre isso nessa aula, tá certo? Então, cultive bons hábitos. Mas como você vai cultivar bons hábitos? Você vai fazer uma meta e vai direto naquela meta grande? Não! Você vai começar com as metas de lagarta, lembra? Aos pouquinhos. Então, se você tem hoje um hábito que você vê que não tá te fazendo bem, que não tá te elevando, não tá somando na sua vida, o que você vai fazer? Você vai começar aos poucos. Então, se você tem muita dificuldade de dizer não, você começa a dizer não com coisas mais pequenas. Não precisa dizer não na primeira situação, na situação mais difícil de todas, pro seu chefe te passou uma tarefa e você fala não. Não é assim, né? Você vai começando aos poucos até você conseguir se posicionar melhor, garantir mais o seu eu, o seu bem-estar e também nas metas de estudos, nas metas de desenvolvimento pessoal, nas metas de relacionamentos. Vamos lá com metinhas de lagarta, aí a gente vai para as metas casulo. Depois que vocês persistirem nas metas de lagarta, vão para a meta casulo, persistiram na meta casulo, chega na meta borboleta, que é a meta que é a sua bússola aponta. A meta borboleta é aquela que te dá um sentido, é aquilo que você mais quer alcançar na sua vida. E você vai ter metas borboletas em diversas áreas da sua vida. Você pode ter mais de uma meta borboleta no seu relacionamento, você pode ter uma meta borboleta no seu campo social da vida, na sua área de lazer. Então, por exemplo, você pode ter uma meta borboleta de uma viagem que você tem vontade de fazer, uma viagem mais cara,
clara que você tem vontade de fazer. Você pode ter uma meta borboleta com a sua família, de querer, por exemplo, estar mais presente, ajudar seus pais financeiramente, pode até ser uma meta que envolve família e financeira. Eu vejo muitas pessoas que têm esse intuito, né, de evoluir financeiramente para poder ajudar as outras pessoas. E muitas pessoas às vezes têm esse pudor, né, esse receio de ter muito dinheiro, como se dinheiro fosse algo sujo. Mas se você tiver muito dinheiro, você vai conseguir ajudar as pessoas que você ama. Se você sempre tiver pouco dinheiro, porque, meu Deus, dinheiro é ruim, dinheiro é sujo, vocês que você ama vão continuar na mesma posição. Você não vai conseguir ajudar outras pessoas. Então, além de poder ajudar as pessoas que você ama, você também pode ajudar outras pessoas. Se você tiver muito dinheiro e batalhar, se isso for uma meta borboleta para você, você pode um dia fundar uma ONG. Se você ama os animais, você pode ajudar os animais. Sempre que você vê alguém que precisa de algo na rua, você pode doar uma esmola, você pode ajudar as pessoas, você pode preparar refeições e levar para essas pessoas. Tem várias formas que a gente pode ajudar o outro, e tendo dinheiro, tendo recursos é uma delas. Porque se você é uma pessoa totalmente ferrada na vida, como que você vai ajudar outra pessoa, né, meu anjo? Então, a meta é a gente sempre evoluir. Para quê? Para conseguir transbordar isso também para as outras pessoas, para a gente estar bem com a gente primeiro, porque só quando a gente está completo de nós é que a gente vai conseguir transbordar. Se você não estiver completo e ficar sempre buscando o outro para te completar, o outro para fazer você se sentir preenchido, sua vida sempre vai ficar meio sem sentido, meio vazia, porque você que é capaz de se completar, tá certo? E depois a gente falou sobre o quê? Qual foi o segundo nível que a gente conversou lá na primeira aula que vocês precisam percorrer para esse caminho de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal? É a garra, porque às vezes as pessoas têm aquela ideia do gênio, que aquela pessoa nasce gênio. A Fernanda nasceu sabendo fazer vídeo, sabendo se expressar bem nos stories, será? Não, gente, não sabia, morria de vergonha, no começo era toda travada, falava 1000 vezes a mesma palavra e parava e olhava pra cima. Então, gente, isso a gente vai pegando aos poucos, com a prática, com o esforço. Então vamos relembrar quais são os componentes para você desenvolver a garra. Primeiro, você precisa ter uma meta com sentido, uma meta borboleta, que é para onde as suas atitudes vão apontar. A cada vez que você for pensar em agir, você tem que pensar, isso está direcionado com a minha meta borboleta, com a minha meta maior, que tem sentido na minha vida, que faz sentido para mim? Segundo, esforço. Não adianta você ter uma meta e não se esforçar para atingir essa meta. Achar que você tem que nascer com um talento, e se você não nasceu com talento, você vai ser miserável para sempre. Não, meu amor, se esforça. Pensa alguma área da sua vida que tem sentido. Então, às vezes, por exemplo, você tem uma conexão com os animais e você tem a vontade de ser veterinário, de ser uma veterinária reconhecida. E aí você cria essa meta e você consegue se esforçar para passar no vestibular, mas lá na faculdade tá muito difícil, a faculdade é chata, tem uns professores que você não gosta, que às vezes as pessoas acham que só porque você gosta dessa área, né, só porque você gosta dos animais, de veterinária, vai ser uma delícia fazer a faculdade. Claro que não, gente, vamos sair dessa ideia, né, eu amo meu trabalho, mas não é tudo que é uma delícia de fazer, não. Não é tudo que é uma delícia. Várias vezes pra gravar, eu gosto de gravar, mas várias vezes pra gravar eu acabo me estressando, porque o cachorro começa a latir, o passarinho começa a fazer esse barulho e meu vizinho começa a martelar. Então, muitas coisas acontecem que fazem a nossa vida não ser sempre confortável. Então, o que a gente precisa fazer? Se esforçar continuamente. Lembra, atitude contínua é o terceiro requisito. A gente precisa persistir, porque se a gente não persistir, a gente nunca vai conseguir realmente ser bom. Então, você vai persistir lá na faculdade, você vai se esforçar e você vai se formar. Quando você se formar, você já vai ser uma excelente veterinária, super bem reconhecida e já sabe fazer de tudo. Não, você acabou de se formar, você tá crua. Então, precisa o quê? Dar continuidade, se esforçar continuamente, pesquisar cada vez mais para se elevar, praticar muito, dia após dia. E com a prática você vai conseguir se elevar, você vai conseguir realmente ser boa nisso. Ninguém nasce um bom veterinário, nasce já bom veterinário. Você pode nascer já com uma afeição por animais, agora já nasce uma boa veterinária? Não, isso vem com a prática, entende? Então a gente precisa persistir nas nossas metas que tenham um sentido na nossa vida. E qual foi o terceiro nível da mulher que voa, da jornada da mulher que voa? Ser esperta, meu anjo. A mulher que voa, ela é muito esperta. Por que ela é esperta? Porque quando ela olha pra trás, ela não fica se reprimindo, se culpando, falando, ai, eu tinha que ter um jeito diferente. O que ela faz?
ela aprende com o passado. E quando ela aprende, ela olha, ela aprende, e no futuro ela vê a situação se repetindo, ela não entra de novo no buraco. Ela não é tatu-bola. Lembra o tatu-bola que entra nos buracos cada vez mais e fica repetindo o ciclo? Não. Ela já tá aprendendo a identificar isso. Ela já identifica que a furada ela sai, ela consegue conectar os fatos, ela viu os sinais do cara que é pra ela fugir, aquele cara que some e aparece, totalmente contraditório, aquele cara que é o Lord Voldemort, que chega todo educado, né, no começo, meu Deus do céu, ele é super, e aí aos poucos você vai vendo que ele tem algumas atitudes machistas, que ele vive julgando outras mulheres, que ele é o bonzão da parada e ele nunca te escuta porque só ele tem razão, ignorante, às vezes começa a se tornar até ignorante quando você fala alguma coisa, às vezes você fala alguma coisa sem pensar e ele te dá uma patada e de certa forma te humilha pelo que você falou, sabe? Às vezes você pode ter falado alguma coisa meio sem pensar, que não fez sentido mesmo, mas não tem necessidade dele ser estúpido com você, dele te diminuir, dele ficar te zoando na frente dos outros. Desse cara, você corre o quanto antes. O falante também é aquele que só fala e as atitudes são totalmente contraditórias, você foge também. E o terceiro é o probleminha, é aquele que sempre vai pôr a desculpa no passado dele, que ele gosta de você, mas ele não tá pronto, que ele é super sentimental, super sensível e por isso ele se sente superior aos outros caras, porque nossa, esses caras são tudo um lixo mesmo e eu sou o bonzão da parada, porque eu sou o desconstruído. E em vez dele se colocar como um parceiro, que vocês vão somar juntos e vão construir na vida, ele quer ser seu professor. E aí fica um relacionamento bem chato. E você já aprendeu que você não é salvadora da pátria de ninguém também não. Se chega um cara cheio de problema e você acha que você vai consertar o cara porque ele não acredita no amor, porque a família dele foi assim, tal, e você vai fazer ele acreditar no amor, cuidado, vamos trabalhar esse seu interior. Por que você tá com essa necessidade de se autoafirmar em cima de um cara? Porque você tem que mudar ele pra você se sentir bem. Cuidado com esse ego, hein, meu amor? Que tá achando que isso é amor, que você ama ele, você tá fazendo isso por ele, mas será que não é uma necessidade de autoafirmação? Então vamos buscar cada vez mais o nosso autoconhecimento. E lá a gente também falou sobre os passos pra você investir nesse cara. Então quando que você vai investir nesse cara? Você vai investir nesse cara quando você vê que ele investe em você, ele investe tempo em você. Vocês têm sintonia, vocês têm conexão, ele te agrada, ele vê as coisas que você gosta, você menciona que você gosta, uma pizza de sei lá o que, e ele pede essa pizza de sei lá o que sem você nem pedir, porque ele sabe que você gostou e você gosta mesmo das coisas que ele faz, das atitudes dele e também de estar com ele, porque você é você mesmo quando você tá com esse cara, vocês são transparentes um com o outro e aí você começa a ver que realmente tá valendo a pena investir. E aí a gente vai pro quarto nível da jornada da mulher que voa. Sobre o que a gente falou ontem? Sobre autoconfiança. E quando a gente entrou em autoconfiança, o que a gente falou? A gente começou a falar sobre o eu percebido, o eu real e o eu ideal. Então vamos relembrar o que são esses eus todos que nós temos? Vamos lá. O eu percebido é aquele que vai se formando conforme a gente vai se formando. Então nós nascemos com um ser, uma vida, nós somos um ser e nós não temos nada ainda construído na nossa mente porque nós somos só um bebê e a gente está começando a enxergar o mundo, as coisas, a gente nem separa o que é o eu do outro, né? Então até a mãe, né? A mãe amamenta e some, a gente começa a sentir a falta dessa coisa que me dá alimento e a gente começa o quê? A perceber o desconforto. Quando eu sinto uma fome, isso me gera desconforto. Quando eu tenho essa falta daquilo que eu achava inicialmente que era eu, porque no começo a gente nem sabe que amanhã é o outro, né? Pra gente é tudo eu. E aí você começa a ver que não sou eu. E você começa a o quê? A fugir do desconforto. Então quando você chora, você vê que vem aquela comidinha que você gosta, né? E você vê que quando você chora, você tem aquele colinho gostoso daquela pessoa que você gosta de ficar. E é assim que você vai começando a perceber as faltas da vida. Você percebe, você começa a ter uma percepção que, meu Deus do céu, eu não sou tudo, existem outras coisas. E conforme você vai crescendo, você vai descobrindo que tem coisas boas e coisas más, coisas que podem e coisas que não podem. E aí você começa a se desenvolver e cada vez mais você tem que ser aquilo que fala que você tem que ser. Então, não pode pegar o brinquedo do amiguinho, claro que não pode, tem que dividir, tem que comer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E se você não faz o que tem que,
você é repreendido. Isso é normal, isso é comum, porque realmente você não pode pegar o brinquedo do amiguinho, né? Tem que dividir sim, tem que dividir. Então as pessoas têm que nos ensinar isso, os professores, os pais, mas dependendo da sua criação, como você for criado, pelos seus professores, pelos seus pais, eram muito intolerantes, muito autoritários, a forma como eles lidavam com você faz você indo criando uma percepção sobre você. E isso é o seu eu percebido, a forma como você se percebe de acordo com o que a sociedade falou pra você, de acordo com o que você interpretou as vivências que você teve. Então, às vezes, o seu pai e a sua mãe te davam uma bronca e você interpretava como que eles não te amavam. Às vezes o seu pai e a sua mãe tinham que trabalhar muito fora e você interpretava que eles não te amavam, porque eles não ficavam com você, eles iam trabalhar. E aí você tem essa interpretação do quê? De que você não merece amor, de que você não é amada, de que você sempre tem que se desgastar para ter o amor e a atenção do outro, de que você tem que ser perfeita para ser aceita. E assim você vai criando todas essas crenças na sua cabeça que fazem você viver uma incongruência com o real, ou seja, você vive uma percepção distorcida, é incongruente a realidade do que você é com o que você percebe sobre você. E enquanto você não percebe o seu eu real e vive em função dessa percepção que você criou de acordo com o que as pessoas falaram para você e você percebeu na vida, o que vai acontecer? Você sempre vai se sabotar, você não vai confiar em você, você não vai atrás do que você realmente quer pra você, porque você sempre tá nessa percepção distorcida. E essa incongruência com a percepção distorcida sobre o seu eu e o eu real, o que faz também? Interfere na sua autoestima e no seu amor próprio. E esse é o 5º nível da jornada da mulher que voa. Porque como uma mulher vai voar se ela não conseguir enxergar o próprio valor, se ela tiver uma autoestima baixa, se ela não tiver amor próprio? O amor, gente, nasce primeiro dentro, a gente nasce com o amor próprio. Só que ao longo da vida, muitas coisas vão acontecendo e isso vai o quê? Vai diminuindo. Então, pra gente começar falando sobre autoestima e amor próprio, o que seria autoestima? O que é estima? Vamos ver no dicionário o significado de estima. Segundo o dicionário, é sentimento de carinho ou de apreço em relação a alguém ou algo, afeição. Em uma segunda hipótese, admiração e respeito que se sente por alguém. Então, estima, admiração e respeito por alguém. E quando a gente fala de autoestima, o auto seria sobre você. Então seria uma admiração, um respeito que você tem sobre você, por você, uma afeição que você tem por você, ou seja, autoestima. Então, como você se estima, como você se respeita, como que estão os seus pensamentos sobre você? Por quê? Para você ter admiração por você, para você se estimar, você tem que ter algum pensamento sobre você. Por exemplo, quando você admira uma pessoa, isso está muito ligado com o que você pensa sobre essa pessoa. Então, pensa em alguma pessoa que você admira. O que você admira nessa pessoa e o que você pensa sobre essa pessoa? Porque se você pensar, nossa, essa pessoa é incrível, ela é isso, ela é aquilo, ela é inteligente, ela é determinada, ela tem confiança, isso tudo são pensamentos que você tem sobre ela. Você não conhece aquela pessoa de verdade, né? É o que você tá pensando sobre essa pessoa. Então, antes de você admirar alguém, de você ter afeição por alguém, você vai ter alguns pensamentos. Então, por exemplo, até quando você começa a conhecer algum contatinho, você faz algumas suposições sobre essa pessoa, você tem algumas fantasias sobre essa pessoa. Aí, quando você vai conhecendo a pessoa na realidade, você vê se é ou não é pra entrar, entendeu? Então, a gente sempre tem alguns pensamentos antes de estimar algo. Então, como estão os seus pensamentos sobre você? Se os seus pensamentos sobre você estiverem totalmente distorcidos, ou seja, se estão ali naquele eu percebido formado pela sociedade, não sobre o que é o seu eu real, se você não enxerga o seu verdadeiro potencial, como que vai ficar a sua autoestima? Lá embaixo, como que você vai se admirar se você tem um monte de pensamento negativo sobre você? É como se o seu eu real fosse uma árvore que tá bem, que tá saudável, que tá com folhas, ainda não tá florida, mas você tá se enxergando como um galinho. O seu eu percebido, a sua visão sobre você é um mero galinho, mas você na realidade é uma árvore. Você pode se desenvolver mais, criar flores lindas, maravilhosas? Pode, claro, indo em busca ao seu eu ideal. Mas se você tá com essa percepção aqui sobre você acredita que você nunca tem potencial de se tornar isso aqui, sendo que você já é,
Às vezes você olha, já olhou assim pra sua vida, pro seu passado e falou, meu Deus, eu não fiz nada, eu nunca fiz nada, eu não sou nada, minha vida tá toda uma merda. Mas quando você para pra olhar realmente pra sua jornada, você começa a enxergar coisas que fizeram sim você se desenvolver, coisas que sim você evoluiu, só que por você ser tão dura com você, por ter essa visão tão distorcida, essa incongruência entre o eu percebido e o eu real, o que acontece? Você fica nessa de não enxergar na realidade o seu potencial. E o amor próprio? O amor próprio está muito ligado às suas atitudes com você, o modo como você se cuida, o modo como você se valoriza externamente e internamente. Então, externamente, você arruma o seu cabelo, faz uma hidratação de cabelo, faz um skincare, cuida da sua pele, passa protetor, cuida de você mesmo, do seu corpo, do seu físico, pratica atividade física e também cuida do seu interno, cuida das atitudes que te elevam, que fazem você seguir em frente, que fazem você ir em direção às suas metas, aos seus objetivos, a ter uma vida com sentido, não ficar stalkeando quem você sabe que te faz mal, por exemplo, é um gesto de amor próprio. Então, o que é? Às vezes as pessoas me falam muito, né? Tem dia que não tem motivação, tem dia que eu não tenho motivação. Só que por amor a mim, o que eu vou fazer? Eu acordo desmotivada, acordo com muita preguiça e, meu Deus do céu, eu queria ficar dormindo mais. Por quê? Eu sou um ser humano. Se eu sou um ser humano, eu tenho necessidade de manutenção. Então, a minha necessidade de manutenção vai falar o quê pra mim? Fica de pijama, dorme mais 5 minutinhos, minha necessidade de manutenção tá lá, falando, Fernanda, fica na cama. Só que daí, o que eu faço? Eu alimento a minha necessidade de aperfeiçoamento com atitudes. Então, mesmo com a necessidade de manutenção lá falando, eu vou e faço um café. Porque pra mim, o café, quando eu sinto o cheirinho assim da fumaça do café, parece que o cheiro me abraça, sabe, gente? Pra mim, é um momento muito maravilhoso. Quando eu sinto o café na minha boca, o efeito do café, meu Deus do céu, relato de uma viciada. Eu amo demais. E aí eu tô com preguiça, tô com a minha camisolinha ali gostosa, e aí o que eu faço depois? Troco, coloco uma roupa de academia, porque isso já vai dando uma diferença no meu dia. Então, eu fazer um café, eu colocar uma roupa de academia, são escolhas que eu faço habitualmente e não uma escolha motivada, tipo, nossa, hoje eu vou colocar essa roupa. Não, é uma escolha que eu faço porque eu sei que vai fazer bem pra mim. É uma escolha por amor, é uma atitude por amor, entende? Pra não ficar sempre ali na manutenção, que eu sei que o melhor pra mim é o aperfeiçoamento. E assim eu vou indo atrás do quê? De mim, de me aperfeiçoar, dia após dia. Então eu vou tendo atitudes, mesmo sem motivação, que fazem eu me elevar, que me direcionam aos meus hábitos para chegar nas minhas metas. Então os atos de amor próprio são aqueles atos que fazem você sair da necessidade de manutenção, que quer te manter estagnada e te levam para o aperfeiçoamento. Então hábitos que te elevam são gestos de amor próprio. Você persistir em uma tarefa, por mais difícil que seja, é um gesto de amor próprio. Você ser esperta quando você vê um cara que tem lá os sinais para você cair fora e você dá um tchau para esse cara mesmo que tem uma fantasia ali que fala, mas e se ele mudar? E você cai fora e fala assim, não, já aprendi com a Fê que quando o cara fala e não faz, as atitudes não estão batendo, é pra eu sair fora. E aí você vai e sai fora. Isso é um gesto de amor próprio. Confiar em você, confiar na sua intuição, nas suas atitudes, no seu caminho, isso é gesto de amor próprio. E a autoestima e o amor próprio andam juntos. Porque o que você pensa sobre você e essas atitudes sobre você estão muito ligadas. Por exemplo, se você ficar alimentando pensamentos assim, eu sou uma merda, eu nunca consigo nada, nada dá certo pra mim, como que você vai agir por você, ter vontade de agir por você? Não vai. Se você fica alimentando um monte de pensamento ruim sobre você, se você não se admira, não tem afeição nenhuma por você, como que você vai agir por você? Entende? Então tá muito ligado. Só que existem dois tipos diferentes de pessoas. Para algumas pessoas, elas vão primeiro precisar ter autoestima para depois vir o amor próprio. Outras vão precisar primeiro ter o amor próprio para depois vir a autoestima. Como assim, Fê? Por exemplo, talvez você não esteja com vontade de ir para uma academia. Só que daí você começa a pensar, ai, vai me fazer bem, eu sei que depois que eu for, eu vou me sentir bem, eu gosto quando eu sinto a endorfina, o meu dia fica com mais disposição, eu fico mais bem-humorada, eu me sinto bem comigo, e aí você começa a pensar em tudo isso que vai te fazer bem, que vai te fazer bem, e aí você começa a pensar em todas essas motivações para você ir, que vão te fazer bem, você começa a alimentar pensamentos positivos, não, eu vou fazer por mim, eu mereço isso sim, eu mereço ser melhor, e aí o que você faz?
você começa a cultivar pensamentos bons sobre você, sobre isso que você está pensando em fazer, e aí você vai e faz, você se sente bem e vai e faz. Agora tem pessoas que não estão afim, e mesmo se a pessoa fica pensando, mas vai me fazer bem, mas depois do exercício eu me sinto bem, ainda assim a pessoa não tem um tchan pra ir fazer. O que essa pessoa precisa? Não adianta ela pensar o que for, ela só tem que ir e fazer. É por amor a mim, fim, eu vou e vou fazer o que tem que ser feito. Então, ela nem pensa, sabe? De, nossa, meu Deus do céu, o exercício vai me fazer bem. Ela só coloca a roupa e vai. E aí, quando ela vai, ela começa a falar, caramba, eu sou capaz mesmo. Caramba, isso me faz bem mesmo. Então, enquanto ela tá agindo, ela nem pensou antes, ela só foi por amor mesmo. Isso aqui é um gesto de amor próprio, vou por mim. E só que lá a autoestima vem. Aí depois, quando ela volta do treino, ela se sente bem com ela. Aí ela já fica pensando, nossa, ainda bem que eu fui, nossa, que bom. E aí vem o humor, vem a disposição. Então, pode ser que você seja uma pessoa que precisa trabalhar primeiro a qualidade dos seus pensamentos, e pode ser que você seja uma pessoa que tenha que ter mais atitude, mais garra, para depois vir essa qualidade de pensamentos. Então tem essas duas vertentes que você pode aplicar na sua vida para você começar a trabalhar a sua autoestima e o seu amor próprio, isso em todos os aspectos da vida. E sem amor próprio, sem autoestima, gente, sem nenhum dos dois, meu Deus do céu, como que você vai se sentir bem com você? Como que você vai ser uma mulher que voa, que se valoriza? Porque senão, você vai sempre projetar isso no outro. Quando a gente não tem dentro de si, a gente projeta no outro. E é o que eu falo, uma pessoa sem amor próprio, sem boa autoestima, ela não consegue viver um amor verdadeiro. Por quê? Porque ela sempre fantasia que o outro é a felicidade dela, o outro é tudo pra ela. Então ela não enxerga o outro como o outro. Ela enxerga o outro como um meio pro fim dela de ser amada, entende? Ela só consegue se sentir amada através do outro, mas não de si, porque ela não tem esse amor próprio por ela. E essa necessidade de ser amado é uma necessidade que todos nós temos, só que começa por nós, depois vai para os outros, entende? A gente se basta, só que quando você não se basta, você joga pro outro. E aí que começa o quê? Um amor tóxico, um amor possessivo, uma dependência emocional, porque o outro é um meio pro seu fim de ser amada. Você não enxerga você como capaz de fazer isso por você, mas você é sim, e é isso que eu trabalho lá na Metamorfose também. Na primeira aula a gente fala sobre autoestima, então vocês vão ter todo o conteúdo lá sobre autoestima e depois uma tarefa muito profunda. A tarefa da aula 1 é uma tarefa mais longa, é um arquivo com várias perguntas que vocês vão ampliar essa visão sobre a vida de vocês. Essa tarefa é bem atividade para vocês trabalharem a congruência entre o eu real e o eu percebido, porque lembra, se tem essa incongruência, como que você vai confiar em você? Como que você vai ter uma boa autoestima e um bom amor próprio? Essa tarefa, na prática, você vai olhar para sua vida com um outro olhar. Então é muito importante essa aula 1, essa tarefa 1 também, e também a aula 2. Lá na aula 2 a gente vai falar mais sobre amor próprio. Então a gente vai falar ainda sobre a qualidade dos seus pensamentos, que também envolvem bastante o amor próprio, e também das atitudes. Então a gente trabalha na aula 1 essa área dos pensamentos mesmo, e na aula 2, pensamentos e atitudes, pra gente começar a ver mudança aí na prática na sua vida. E eu falo lá bastante, é que nem eu tava falando pra vocês aqui, né? Aqui eu já tô dando várias palhinhas lá da Metamorfose pra vocês, hein? Vocês se sintam privilegiadas. Mas enfim, o que eu explico pras alunas lá da Metamorfose? Que na vida eu utilizo uma analogia, né? Que é como se fosse num videogame. No videogame a gente começa com 100% de vida. Vocês já jogaram Mario alguma vez? Então, esse 100% de vida é como se fosse o nosso amor próprio. Então, vocês nascem, a gente nasce, eu nasci com 100% ali de amor próprio, 100% de vida. E aí, conforme você vai passando nos joguinhos, nos níveis, o que acontece? Você acaba que bate num negócio, um chefão bate em você e você vai perdendo a vida. E tem 3 chefões que são muito poderosos, que eles acabam totalmente com a autoestima e com o amor próprio. Então pode ser que ao longo da vida você bateu num obstáculo aqui, num obstáculo ali, e você perdeu um pouquinho de amor próprio, um pouquinho de autoestima, mas se você tiver empacado nesses chefões, provavelmente seu amor próprio, sua autoestima estão lá embaixo. E lá na Metamorfose eu ensino para vocês como que vocês ultrapassam esses chefões, como que vocês lidam com eles para recuperar essa autoestima e esse amor próprio que nasceu com vocês. Isso é de vocês. Vocês têm total capacidade de se dar esse amor. O outro
outro não é o único meio para você se sentir amada. E lá na Metamorfose você vai descobrir na prática como vencer esses chefões para resgatar esse amor próprio, essa autoestima e ser dona de si. Além dessas aulas de autoestima, de amor próprio, também tem a aula de autoconfiança que eu falei para vocês e também uma aula muito importante de sexualidade feminina. Inclusive, não pode fazer Metamorfose mulheres menores de 18 anos. Sempre que eu falo isso, quem é menor de 18 anos fala: ai, não acredito, mas espera, quando você fizer 18 você participa, tá bom? Porque essa aula a gente fala bastante sobre o assunto sexual, da sua própria sexualidade feminina. Falamos também um pouquinho sobre os aspectos da energia feminina, da energia masculina, que envolvem muito também esse aspecto sexual nosso, e você vai conseguir entender muito melhor algumas coisas assim do seu relacionamento, algumas questões de baixa libido, eu falo nessa aula também. E lá no grupo, assim, a aula é muito instrutiva, né? Mas no grupo, por que eu não deixo o menor participar? Porque as meninas, as alunas ficam doidas, gente, na aula de sexualidade é cada coisa, é cada história. E eu também conto as minhas histórias, eu conto. E é figurinha, e são umas figurinhas assim, numas condições, entendeu? Que eu não posso realmente permitir que você, menor, participe da Metamorfose. Mas aí você já deixa como presente de 18 anos, entendeu? Fez 18 anos, se inscreve na Metamorfose. E aí você já vai preparada, mas enfim, gente, tudo isso é muito importante pra gente resgatar, né, a nossa autoestima, o nosso amor próprio. Por isso que eu falo que na Metamorfose é tudo muito bem estruturado pra vocês realmente verem diferença na prática. Você vai ter aula de autoestima, aula de amor próprio, de sexualidade feminina, de autoconfiança, autenticidade também. É tudo bem direcionado, bem estruturado pra você ver diferença na sua vida. As alunas falam que em pouco tempo assim, né, tudo tão didático. Tem uma aluna que mandou uma coisa assim lá no grupo: nossa, nos meus trocentos anos de terapia eu precisava só dessa aula 3. A aula 3 é a de maturidade emocional, porque é tudo muito didático, tem a técnica, né, e o modo como eu estruturo para vocês de cada chefão, como lidar com cada chefão, é uma forma que fica muito didática, então você pega fácil, você lembra fácil, porque como eu vou dando exemplos assim da realidade, vou fazendo analogias, fica muito mais palpável. Não tô falando para vocês não fazerem terapia, façam terapia, é muito importante que vocês façam terapia, que vocês tenham acompanhamento individualizado também. Só que a terapia é algo muito mais subjetivo, vocês vão falando sobre os acontecimentos da vida, da semana, então não é algo assim tão didático, que com um impacto tão alto como a Metamorfose, até porque além dessas aulas também tem a família Metamorfose, que vocês vão trocar experiências como nunca antes, vocês vão se sentir acolhidas e amadas também, porque a família Metamorfose, as alunas que já fizeram sabem como que o grupo Metamorfose é assim, sem explicação. As aulas são muito boas, as tarefas são muito boas, é claro, e eu garanto, né? Mas o grupo, gente, juro, é o diferencial master. E claro, eu estou no grupo com vocês ficam lá o dia inteiro falando, por 14 dias, e eu no período da noite apareço lá pra falar com vocês também, pra enviar meus podcasts, eu sempre envio. Eu já vou assim, eu seguro o podcast, não é podcast, tá, gente? É áudio. Eu brinco que é podcast porque às vezes vai de 7 minutos, de 5, 10 minutos, enfim. Eu gosto muito de participar com vocês. E ai, gente, Metamorfose tem meu coração, sério. As brabuletas sabem, todas muito queridas. E se você quiser ser uma aluna Metamorfose na nossa próxima turma, já aproveita e se inscreve, porque eu abri extraoficialmente para vocês que estão acompanhando essa jornada aqui as inscrições já aqui. Quem se inscrever até o primeiro dia da abertura oficial das inscrições, o primeiro dia é no dia 15 de março, vai ganhar uma mentoria de comunicação em grupo comigo. Nessa mentoria vai ser uma aula por Zoom, ao vivo, e eu vou passar para vocês uma técnica de comunicação para vocês aprenderem a se comunicar melhor, se expressar melhor, e também vou passar para vocês comunicações que vocês têm que evitar, que eu aposto que tem muitas de vocês fazendo, e isso atrapalha totalmente a fluidez de um diálogo, tá bom? Se você quiser, se inscreve até o dia 15 no máximo para ganhar essa mentoria em grupo, tá certo? Mas enfim, vamos continuar aqui com o conteúdo. Qual que é o 6º nível, hein? Então, primeiro, hábitos, garra, ser esperta, ter autoconfiança, ter autoestima e amor próprio. E o 6º nível, vamos falar ainda do 6º e do 7º nível. O 6º nível é ter maturidade emocional. Por quê? Se você não sabe lidar com seus sentimentos, com as suas emoções, como que você vai conseguir se relacionar com leveza? Por exemplo, vocês me perguntam muito assim, Fê, como que eu paro de criar expectativas? Amor, você não para.
Você é ser humano. Se você tem capacidade de imaginar, se você tem imaginação, uma mente que cria coisas maravilhosas, você vai ter expectativas e é normal você ter expectativas, tá tudo bem. O problema é quando você começa a exigir que o outro atenda, você começa a impor as coisas pro outro, principalmente em uma relação, que daí a gente acaba perdendo o quê? A liberdade de ser quem a gente é num relacionamento. Quando você projeta suas expectativas no outro e deixa de enxergar o outro como ele é. Ou então, quando você até enxerga, mas você se frustra demais, você não consegue lidar. Quando você tem uma expectativa frustrada, você entra num buraco. Então é muito importante você trabalhar esse aspecto de aprender a lidar com as frustrações que aparecem na vida, porque você sempre vai ter desejos, expectativas, planos. Ser humano é assim. Só que conforme as coisas não vão acontecendo conforme a gente planejou, conforme a gente esperava, a gente precisa ter o quê? Joguinho de cintura para fazer as coisas andarem melhor e ter também um bom equilíbrio interno, porque se a gente se descontrola emocionalmente, tudo vai ficando muito mais pesado. Porque vamos ser sinceros, a vida sempre vai pregar algumas peças na gente. Às vezes a gente comete algum errinho que vai virando uma bola de neve, ou às vezes a gente tá de boa, mas alguém comete um erro que acaba nos afetando. Por exemplo, um acidente de carro. Alguém descumpriu uma regra de trânsito e isso pegou no seu carro e te gerou um estresse, te gerou um atraso no trabalho. Essas coisas acontecem porque a gente vive em sociedade. Às vezes você tá passando por uma fase difícil, então você não tá se dando muito bem com o seu chefe tá te passando muito trabalho, tá te passando muita coisa, ou então tá difícil de conviver com seus pais, a relação ali na casa morando com seus pais ainda tá muito turbulenta, talvez seus pais vivam brigando e você não aguenta mais ficar presenciando isso, ou talvez a sua mãe reclame demais e ela reclama muito pra você e ela pega no seu pé e ela quer que você faça tudo no tempo dela e você já começa o dia esgotado porque você começa o dia e ela já começa falando que você tinha que ter acordado mais cedo, que isso, que aquilo, e você já fica, ai meu Deus do céu, aí você vai pro trabalho, aí você tá lá no trabalho, pega trânsito, alguém te dá uma fechada e isso vai o quê? Vai virando uma bola de neve cada vez pior. E o que acontece? Tem como você evitar tudo isso, fazer como essas coisas não aconteçam? Não tem, as coisas na vida vão acontecer. Ok, que você pode sim fazer algumas coisas para se planejar melhor, talvez acordar um pouco mais cedo para não ouvir sua mãe reclamando, pode. Você prestar bastante atenção ali no trânsito para ninguém te fechar, pode ir com mais calma, pode, mas são coisas assim que você vai fazer, mas ainda assim vão ter problemas, ainda assim vai ter gente querendo te perturbar. Só que se você cuidar do seu interior, as coisas começam a fluir melhor no exterior. Por quê? Os problemas somem? Não, mas porque você tá mais forte. Por exemplo, tem como você evitar que entre uma mulher bonita no trabalho do seu namorado, no departamento dele? Não tem. Você vai fazer o quê? Ele se demitir porque tem uma mulher bonita? Não dá, entende? Não tem como você virar pro chefe dele e falar assim, demite ela agora. Não tem como. Faz parte da vida essas coisas, né? Só que qual que tá sendo a sua percepção sobre essa mulher bonita? Será que você tá se inferiorizando em relação a ela? Aí a gente entra naquela questão do eu percebido, da autoestima, e a gente fala sobre comparação também lá na Metamorfose, mas enfim, é muito importante que você esteja suficientemente preparado para lidar com essas situações da vida que fazem a gente se desequilibrar um pouquinho. Mas se a gente tá bem centrado, a gente consegue voltar para o nosso foco. E o que acaba acontecendo com a maioria das pessoas e prejudicando cada vez mais. Acontece uma coisinha assim, estressante, e você vai levando com a barriga. E isso vai virando uma bola de neve. Então acontece uma coisa num dia que a sua mente irrita, aí depois um contatinho demora para te responder, depois o seu chefe passa uma tarefa chata, e aí você vai ficando muito estressada. E aí você pode acabar despejando isso em outras pessoas que não tem nada a ver. Às vezes você dá uma patada numa amiga, numa colega de trabalho, ou até mesmo no seu namorado, que seja. E aí o que acontece? Suas relações vão se desgastando, você vai se desgastando porque você não tá sabendo lidar com isso. Ou talvez você nem despeja nos outros, você guarda pra você. E aí você vai guardando, e tanto nessa situação de você se estressar demais e despejar ou guardar, tudo isso vai virando uma bola de neve, porque por mais que você se estresse e despeje nos outros, essas relações vão começando a ser afetadas, entende? Às vezes você acaba distanciando as pessoas de você e tudo isso vai virando uma bola de neve. E quando a gente fala do âmbito emocional, isso vira doença, gente, vira doença mesmo. Existem doenças emocionais e vocês sabiam que o invisível é muito mais poderoso
do que o visível? Como assim, Fê? Vamos falar assim um exemplo mais ou menos ali para vocês entenderem do coronavírus, né? O coronavírus, ok, você até consegue ver o vírus ali no laboratório, mas a gente, ser humano normal, a olho nu, a gente não vê o coronavírus. E olha o tanto de gente que matou. Olha como que fez o mundo parar. Desestruturou todo mundo trancado em casa, gente que perdeu emprego, empresa que fechou. O mundo virou de ponta cabeça, não foi o país, não foi o estado, não foi a sua vida, foi o mundo, entende? O mundo virou de cabeça para baixo por causa de um coronavírus, que a gente não, um negócio que a gente não consegue nem ver. Vocês estão entendendo? Quantas pessoas travam por causa de ansiedade? Dá uma crise de ansiedade ali, a pessoa não consegue fazer nada, a pessoa trava. Quem já teve uma crise de ansiedade? E depressão? Gente, o tanto de gente que não consegue levantar da cama, não tem ânimo para fazer nada por depressão. Isso é visível, gente? Não, você não vê. É o invisível que causa consequências no visível. Mesma coisa se a gente for falar, por exemplo, da energia. Energia, você vê energia? Não, você não vê, mas você vê a consequência. O quê? Você liga a luz, você vê luz. Você coloca o celular na tomada, você vê seu celular carregando. Então, o invisível, ele tem um poder imenso, imenso. E às vezes a gente fica tentando o quê? Mudar o que está visível, sendo que a gente precisa mudar o quê? O invisível. É como se a gente tivesse, por exemplo, uma impressora. E aí você escreve um texto na impressora, uma palavra para imprimir, e você escreveu ali na impressora errado. E aí você imprimiu. Aí você pega a folha e você vê que está impresso errado. Aí você cancela, imprime de novo. E você fica tentando corrigir lá na impressora. Cancela, imprime de novo, cancela, imprime de novo. Sendo que você tem que, na verdade, ir lá na fonte, entendeu? Ir lá em quem enviou o comando. Porque o que acontece? Nós temos muitos comandos que vão guiando as nossas atitudes. E muitos desses comandos são inconscientes. Sempre que algo se repete na sua vida, vem do inconsciente. A maioria das escolhas que a gente faz ao longo do dia são escolhas inconscientes, que a gente não tá pensando, a gente só age por impulso. E quem que comanda esse impulso? O inconsciente. E aí você nunca sabe por que a sua vida sempre tá assim. Por quê? Porque você tá sempre tentando mudar o visível, não o invisível, não quem tá mandando esse comando. Você não tá indo no profundo, você tá só ali no superficial. Precise ir mais além, precise ir no mais profundo. Precisa mudar o seu interno, fortalecer o seu interno. Porque dependendo do que tá aí, isso pode vir à tona visivelmente de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, por exemplo, se você tem uma rotina estressante, só a sua rotina é estressante, de ninguém mais, viu? Vamos lá, vou falar um pouquinho da minha vida. Eu amo meu trabalho, eu amo mesmo, mas eu tenho que lidar com uma série de problemas. Pensa só, o que eu ouço o dia inteiro? Problemas de relacionamentos, problemas emocionais, problemas familiares, problemas no trabalho. Eu atendo pessoas que vêm pra mim com bagagens de extrema dor. Já atendi pessoas que viu o pai tentar matar a mãe. E como que eu tenho que estar para essa pessoa? Forte emocionalmente, para ajudá-la ali. Eu tô ali com ela. Eu já atendi pessoa que foi traída e desacredita no amor, não consegue mais acreditar no amor, porque foi traída por causa de uma experiência. Eu já atendi pessoa que traiu. A pessoa traiu e não sente mais direito de ser feliz porque traiu uma pessoa que era boa para ela, entende? E aí o que acontece? Eu preciso trabalhar com todas essas pessoas e eu não tô ali para julgar ninguém. Eu não tô ali para me desestruturar e falar, meu Deus do céu, como que foi que isso aconteceu? Eu estou ali para guiar essas pessoas. Eu preciso ser forte o suficiente emocionalmente para ajudar essas pessoas e ainda ser feliz com a minha vida. Vocês entendem que tem bagagens que são muito fortes e eu tenho que estar muito bem estruturada emocionalmente para receber essas bagagens fortes, entende? Uma pessoa que tem que lidar com uma mãe workaholic, que não se conforma da filha não ser workaholic como ela, uma pessoa que tem que lidar com uma mãe narcisista que vive competindo com a filha e a filha ainda não tem condições, por exemplo, de sair de casa. Então tudo isso, gente, são questões sérias que eu lido no meu dia a dia constantemente. Cada caixinha de stories que eu abro,
500 perguntas lá, 500 problemas, é tudo um problema atrás do outro, entende? E nos meus atendimentos, mais profundo ainda, porque lá na caixinha ainda são coisas mais superficiais, né? As caixinhas que eu respondo lá, não dá pra ir muito profundo. No Instagram eu não entro de forma profunda em assunto nenhum com vocês. Aqui na jornada a gente tá indo um pouquinho mais a fundo, né? Porque nós estamos com mais tempo aqui pra falar. Nos stories eu tenho 15 segundos pra falar, então eu respondo ali aquilo que é o visível, né? Nos stories eu só trabalho com o visível. Aqui nessa jornada a gente tá entrando um pouquinho no visível e no invisível um pouquinho. Lá na metamorfose, aí a gente vai com tudo, entende? É algo mais profundo. Só que, o que eu preciso? Que vocês comecem a entender que muitas das coisas que estão acontecendo no visível de vocês é por causa do invisível, por causa do que tá dentro, e vocês não estão dando valor para isso. E é claro que não são só as questões de trabalho das outras pessoas, as questões pessoais das outras pessoas que aparecem na minha vida. Eu também tenho as minhas questões, eu também tenho a minha vida pessoal, a minha obra que já deu problema 30 vezes e já atrasou mais de um mês para eu mudar, e eu acho que eu vou ter que mudar sem os móveis, sem as coisas, porque atrasou, né? E eu tô pagando condomínio aqui, tô pagando condomínio lá. Tem questões familiares, tem questões com amizades, tem questões de trabalho também. Quando a gente tem ideia e a ideia não bate, não concorda com a minha equipe, a gente discute às vezes. Então eu tenho as minhas próprias questões também, entende? Essas coisas acontecem porque a vida é assim. Por exemplo, hoje de manhã mesmo, me troquei, fui pra academia, seguindo a rotina, tava super motivada não, mas peguei, troquei minha roupa, fui, beleza. Cheguei lá, academia da fechada. Olha só que legal. Fui até lá a pé, vou até pra academia e estava fechada. O que eu podia fazer? Ficar o dia inteiro reclamando, voltar pra casa e ficar reclamando que eu perdi a viagem, que eu fui, voltei a pé, que não sei o que, não sei o que lá. Ou eu podia arranjar uma outra forma de fazer atividade física, já que esse é o meu objetivo final, né? Então eu poderia voltar pra casa e fazer exercício em casa. E o que eu fiz? A minha academia atual é próxima do meu prédio, esse que eu tô falando que deu problema na obra, blá 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 blá. E lá tem uma academia. Aí eu falei, bom, não estou morando lá ainda, mas se eu estou pagando condomínio, eu posso utilizar a área de lazer. E aí eu fui na academia de lá pela primeira vez hoje e treinei lá, fiz meu treino lá e depois eu voltei pra casa. E eu poderia ficar falando, nossa, meu Deus do céu, que droga, eu devia ter olhado, porque querendo ou não, foi culpa minha. Eu devia ter me informado sobre o horário da academia, mas eu não me informei, entende? É minha responsabilidade. Aí agora eu vou falando, meu Deus do céu, eu fui burra de novo, que eu não sei o quê, porque isso já aconteceu outra vez. E eu não olhei dessa vez, eu só fui, só confiei, né? Só, não pensa, só vai, é o meu lema. E me lasquei, mas enfim. Não me lasquei no final, né? Porque eu tive jogo de cintura ali. Na vida é assim, a gente tem que ter jogo de cintura. E se não tivesse academia no meu prédio? Aí eu ia correr na rua, aí eu ia voltar pra casa e ia fazer exercício em casa. Eu falei pra vocês que por muito tempo fiz exercício em casa no jumping. Hoje não tenho mais jumping, porque ele já quebrou há anos atrás, né? Mas, vira e mexe, eu faço exercício em casa, com o peso do corpo mesmo. 10 minutinhos de exercício HIIT lá, ó. Dá bom, viu? Dá bom. Então, a gente precisa se virar com o que a gente tem. Então, o que facilita a minha vida? É que eu não tenho problema, gente, problemas aparecem no meu dia o tempo todo. Só que eu sou forte o suficiente emocionalmente para lidar com os problemas. E também, o primeiro ponto mais importante é você focar na solução e não no problema. Então, quando eu cheguei lá na academia, qual que é o problema? A academia tá fechada. O que eu tô buscando? Eu tô buscando a academia? Não, eu tô buscando fazer o meu treino, fazer uma atividade física. Tá, então qual que é a solução? Bom, vou pra academia do meu prédio. Nossa, nunca fui lá, vou lá hoje. Você entendeu? Ah, não tem academia do meu prédio? Então vou treinar em casa, vou correr na rua, vou num parque, que seja. Você entendeu? Focar sempre na solução. Não ficar se culpando, se amargurando, ficar querendo voltar no passado. Eu vejo muitas pessoas que cometeram erros em relacionamentos e a pessoa fica se culpando e querendo voltar no passado pra mudar. Ai, meu Deus do céu, por que eu agi assim? Eu sou culpada, eu estraguei tudo. Não! Se acabou, se era pra ter acabado, é porque era pra ter acabado. Entende? Se era pra eu ter dado com a cabeça na academia, era pra eu ter dado com a cabeça na academia. E o que a gente faz? A partir disso a gente aprende, entende? Então, no passado não deu certo. A partir de agora, você pensa nas suas atitudes, entende? A partir de agora, você busca a sua evolução. Você busca cuidar do quê? Do invisível. Porque o relacionamento acabou, o relacionamento acabar é o quê? É visível. É uma coisa visível, aconteceu na realidade, o relacionamento acabou. E o invisível? O invisível é o que gerou o término, entende? Ah, então vou voltar lá. Não vai voltar lá. Olha pra frente, para de se culpar, para de ficar agindo assim com você, que isso só te trava no mesmo lugar. A vida anda para frente sempre, gente. Então, o que você vai fazer? Vai ficar se culpando ou você vai focar na solução? Beleza, o que eu posso fazer? Eu posso redimir os meus erros? Eu posso mudar e mostrar minha mudança pra pessoa? Pode. Mas será que isso vai ser suficiente para você reconquistar a pessoa?
Não sei. Essa mudança tem que ser por quem? Por você. Será que você tá olhando para esse teu ex como o único meio de ser amada? Entende? Às vezes o término dói mais para as pessoas que são carentes, que são dependentes emocionais. Por quê? Porque estão enxergando esse ex como a única forma de ser amada. Será que a verdadeira solução não é você voltar esse amor e toda essa energia para você e você focar no seu desenvolvimento como mulher? Tá entendendo? E talvez ele vendo você como uma mulher que voa, caramba, como ela mudou. Ele tem interesse de novo por você, ou não. Pode ser que ele não tenha. Eu jamais vou falar pra vocês, olha gente, façam metamorfose, porque vocês vão mudar e vão reconquistar o ex. Eu jamais. Não. Na metamorfose, você vai transformar o seu interior. Você vai passar de lagarta para borboleta. Você vai subir de nível. E a partir de então, você começa a ter outros padrões na sua vida. E aí, se for para você ficar com seu ex, ele vai ver valor em você e vai querer ficar com você. Se ele não vê valor, mesmo com a sua mudança, você também não faz questão dele. Porque depois que você faz metamorfose, você quer na sua vida quem faz questão de você. Você não precisa se rastrejar por ninguém. Não é fim pro seu meio de ser amada. Você já se manja. Maravilhosa, entendeu? Então, gente, precisa trabalhar isso. Foco na solução e não no problema. E muitas vezes, quando vocês estão muito focadas no problema, é porque vocês enxergam esse problema como o único meio para você ter o que você quer. E não é. Começa a pensar em outras soluções que você vai ver tudo mudar. E é claro, um segundo aspecto é você lidar com o seu emocional. Porque se você tá totalmente afobada, totalmente desestruturada, desestabilizada, se você surta de estresse, ou se você começa a chorar e guarda tudo pra você, como que você vai conseguir ter a mente limpa pra pensar em outras soluções? Você imagina se eu desse a cabeça lá na porta da academia e fosse revoltada. Como assim? Não acredito! Que droga! Não sei o que. Eu nem ia ter como pensar que, nossa, é verdade, tem aquela academia pra eu ir. Porque eu ia estar tão perturbada, tão estressada, que eu ia falar, que se lasque, nem vou treinar mais hoje, que eu não sei o que, deu tudo errado mesmo. Gente, não, as pessoas têm que entender que o modo como elas se comportam diante das situações vai fazer a vida delas ser mais leve ou mais pesada. Eu tô falando que tem pessoas que não têm problemas? Não. Todo mundo tem. Só que o modo como você reage diante desses problemas vai fazer a sua vida ser mais leve ou mais pesado. Isso é uma escolha sua. Qual que é essa escolha? Cuidar do seu invisível, cuidar do seu interior, cuidar do seu emocional, para você aprender a lidar com as suas emoções nessas situações. Eu já falei para vocês que na metamorfose tem aula de maturidade emocional, para vocês aprenderem a lidar com os sentimentos, para vocês se fortalecerem, para lidar bem quando vocês tiverem uma expectativa frustrada, porque vocês vão ter. Eu ainda vou ter muitas expectativas frustradas, a vida é assim. Só que a gente tem que estar forte emocionalmente para lidar com tudo isso. Além da aula, eu ensino uma técnica na aula, tem o PDF também da técnica para vocês e tem uma imersão. A imersão faz o quê? Vai lá no invisível. A imersão mexe lá no inconsciente, ela é bem profunda. A técnica é cognitiva, né? Você vai trabalhar o seu emocional por meio da sua capacidade de cognição. Então você vai trabalhar ali, racionalizar a emoção. A técnica é racional. A imersão é emocional. Então, o curso é muito completo porque trabalha todos esses aspectos, entende? Racional, cognitivo, o emocional. Tem as aulas também para eu plantar sementinhas em vocês, fazer vocês darem umas bugadinhas. Vocês já deram algumas bugadas aqui nessa aula? Devem ter dado. E é aquilo que eu falo pra vocês, gente. Eu não nasci madura, né? Eu já contei pra vocês no meu antigo relacionamento que eu cometi um monte de erro. No meio de uma festa, fiquei brava com o negócio que ele fez e saí correndo, chorando, pedi pro meu pai me buscar e fui embora. Fui embora da festa, deixei ele lá, não quis nem falar com ele. Porque pra mim era assim, se ele não agisse conforme eu queria, o que eu fazia? Eu me estressava, eu chorava e ia embora, entende? Eu era muito imatura e cabecinha dura, né? Eu impunha as coisas mesmo, porque eu achava que eu sempre tava certa, entende? Ok, o negócio que ele fez não foi legal, não achei legal, mas era uma escolha dele, eu não tinha que estar interferindo naquilo, entende? Eu posso expor, mas não impor. Não preciso sair embora chorando, todo mundo na festa ficou chorando embora, vexame. Ai, gente, quando a gente não tem maturidade, quando a gente não tem desenvolvimento, é isso, a gente dá vexame, né? Dá vexame pros outros. Ai, quem me conheceu há 7 anos atrás me vê hoje e fala, meu Deus, quem é essa? Porque olha,
Eu era dura, viu? Eu era dura. Mas é por isso que eu falo pra vocês, continuem investindo no desenvolvimento de vocês. Porque isso, gente, requer esforço, requer tempo, né? Nada é mágica. Eu também falo, metamorfose não é mágica. É um processo muito impactante, muito profundo, que é um divisor de água na vida de todas as alunas bravuletas maravilhosas. Sim, mas elas precisam continuar, né, praticando. Precisa sempre colocar as técnicas em prática, revisar as aulas, as anotações, pegar as frases de mais impacto, sempre estar lendo isso, sempre estar se alimentando, igual eu. Eu já evolui muito, mas eu muito mais evoluir, gente. Com certeza, eu sempre vou evoluir mais, porque eu tô só no começo da minha jornada. Eu nasci pra me aperfeiçoar e ser cada vez melhor. Então, eu faço vários cursos. Atualmente tô fazendo um curso da Cabala, que eu tô adorando sobre... já falei pra vocês que eu gosto de Cabala, né? Enfim, pra trabalhar essa minha parte da espiritualidade. Espiritualidade é um campo da minha vida que eu gosto muito. Eu tenho uma relação muito forte com Deus. Sempre que eu preciso de alguma coisa, de algum sinal, eu oro pra Deus, converso com Ele e eu sinto, sabe, que Ele me dá esse sinal. Eu sempre vejo alguns sinais e eu confio. Acredito muito em sincronicidade também, sabe? Que tudo acontece do jeito que tem que acontecer, que a gente atrai as coisas. E Jung, o pai da psicologia analítica, fala muito sobre sincronicidade. Gosto muito de estudar sobre Jung também e já fiz cursos sobre Jung também. Além de fazer psicanálise, fiz um curso à parte sobre Jung, que é uma área que eu gosto muito, que eu me envolvo muito. Sobre marketing digital também, que envolve o meu trabalho, né? Tudo isso, a gente precisa buscar ser melhor nos campos que a gente quer ser bom, que a gente quer evoluir. Então invista em você, invista na sua carreira, tempo, dinheiro, suor, entendeu? É batalhar, é lutar pelo que é seu, igual eu tô lutando pelo que é meu. Eu quero que todas vocês aprendam a lutar pelo que é de vocês. Afinal, vocês são o bem mais precioso da vida de vocês. Eu sou o bem mais precioso da minha vida. Agora todo mundo dá um abraço assim, fala assim, eu prometo cuidar de você, dá um beijinho no ombro. É sério, gente, parece brincadeira, mas é sério, a gente tem que se amar, a gente tem que fazer por nós, porque você é o bem mais precioso da sua vida e se você não fizer por você, quem vai? E você que tá aqui nessa aula até agora fazendo por você, já assistiu um tempão de aula, já assistiu aula 1, aula 2, você tá de parabéns, fazendo por você. Pronta para ir pro 7º nível, a gente já falou do 5º nível, que é a autoestima, amor próprio, do 6º nível, que é a maturidade emocional, e você já tá sentindo aí como que é a minha didática, como que eu dou aula, que eu faço as minhas brincadeiras mesmo nas aulas, que eu separo tudo certinho didaticamente para vocês irem conseguindo fixar tudo, anotar também, já tá pegando a vibe de como é ser uma aluna da Fefe, e você que tá pretendendo fazer a próxima turma de metamorfose, vou explicar aqui um pouquinho para vocês como que funciona o meu curso, já que as inscrições já estão aí, abertas para vocês extraoficialmente e dia 15 abre oficialmente e quem fechar até o dia 15 ganha a mentoria de comunicação. Então, vamos lá, vou explicar um pouquinho aqui para vocês e depois a gente parte para o 7º nível da nossa jornada da mulher que voa, tá certo? Como que funciona a metamorfose? É um curso totalmente online, 100%. Vocês vão ter as aulas em uma plataforma que chama Hotmart, tá bom? Então lá na Hotmart você pode baixar o aplicativo Hotmart Pocket, que você consegue inclusive baixar as aulas para assistir offline. Então às vezes você deixa baixando lá a noite toda e no outro dia você pode assistir as suas aulas inclusive offline, tá bom? A Hotmart é uma plataforma muito boa. Então todas as aulas são gravadas, não tem aula ao vivo. Então você pode assistir no horário que você quiser. Você quer acordar mais cedo para assistir? Assiste. No horário de almoço? Assiste. À noite? Assiste. No horário que você quiser, você pode assistir. Você não precisa ter um computador, você pode assistir no celular, tá bom? É o que eu falei. Você pode baixar o aplicativo da Hotmart e você consegue assistir lá no seu celular. As aulas são todas em vídeo e tem mais ou menos uma duração de meia hora, 40 minutos cada aula. Algumas passam e vão para mais ou menos 1 hora de aula. Vocês têm 1 ano de acesso à plataforma, então vocês podem assistir a aula uma vez, depois de novo, depois do ano, dentro do período de 1 ano, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Gostou muito de uma aula, quer assistir a aula todos os dias dentro de 1 ano? Pode assistir todos os dias, tá bom? E também vocês têm as tarefas para baixar, então além das aulas de vídeo, vocês têm os arquivos para baixar, vão ter aulas que são arquivos que a gente vai trabalhar o cognitivo, como eu falei para vocês, e em outras aulas vocês vão trabalhar mais o emocional e a gente vai ter imersões. O que são imersões? São processos em que vocês mergulham para dentro de vocês. É como eu falei, o inconsciente, ele fica lá dentro, lá no fundo. E na imersão eu vou guiar você até um mergulho interno, com alguma experiência de vida sua, entende? Então é mais do que uma meditação, porque você vai realmente para dentro de você
em um lugar em que ninguém além de você consegue acessar. E vocês têm experiências incríveis, como eu falei, muitas alunas choram, se emocionam e falam, meu Deus, eu nunca senti isso. E é realmente muito incrível, muito profundo. Claro que cada uma vai ter uma experiência diferente, né? Porque é uma experiência única. E com você, tenho certeza que vai ser uma experiência incrível também. Além das aulas na plataforma, também tem o grupo no WhatsApp. Como que funciona o grupo? Começou no primeiro dia que começa a nossa turma, ou seja, no dia 24 de março vai começar essa nova turma. A Mari, da minha equipe de suporte, vai colocar vocês no grupo de WhatsApp e assim que eu entrar no grupo, eu vou falar com vocês e a gente vai começar a se conhecer, tudo maravilhoso. Vocês podem compartilhar experiências, compartilhar principalmente sobre a aula, os insights que vocês tiveram, o que vocês já sentiram em relação a essa aula. Por exemplo, na aula 1 eu falo sobre as 8 causas da baixa autoestima. E normalmente nesse primeiro dia, as alunas que assistem a aula, o primeiro e o segundo dia, porque eu libero uma aula a cada 2 dias, então vocês têm 2 dias para assistir cada aula, tá bom? Claro, dentro do período de mentoria, que são 14 dias, porque para reassistir vocês terão 1 ano, tá certo? Mas enfim. Aí vocês trocam no grupo experiência. Nossa, eu me identifiquei muito com a causa 1, me identifiquei muito com a causa 2, você nem sabe, eu me comparava com aquela pessoa e sentia isso. Nossa, eu também já fiz isso, eu tenho medo de ficar sozinha, etc. Então as alunas vão falando sobre cada causa lá no grupo e vão compartilhando experiências e uma vai ajudando a outra. E eu também tô lá no grupo com vocês todos os dias, no período da noite, eu apareço lá no grupo e mando ver. Já falei pra vocês dos podcasts como funciona, né? Aí tem a aula 2, que é a aula sobre amor próprio, tem a aula 3, que é a aula de maturidade emocional, que eu vou ensinar vocês a lidarem com as emoções de vocês. Tem a aula 4, que é sobre autoconfiança. Tem a aula 5, que é sobre sexualidade feminina. Tem a aula 6, que é sobre relacionamentos. Lá eu passo pra vocês os 10 passos para vocês manterem uma relação saudável e acesa, que é algo muito importante também pra gente conseguir viver bem, viver leve, com uma parceria gostosa. Então esse campo de relacionamentos é um campo muito importante da nossa vida. E por fim tem a aula transbordar, porque depois que você passa por todo o processo de metamorfose, se completa, você é capaz de transbordar isso para fora, para os outros, para a sociedade, tá certo? E além de tudo isso, vocês também têm os bônus. Essa turma de metamorfose ganha como bônus o meu curso dinâmico de 10 passos para superar a insegurança e os ciúmes. Então se você sente bastante ciúmes, você vai amar essas aulas bônus sobre insegurança e sobre ciúmes, para você aprender quais são as causas dos seus ciúmes, porque quando você descobre a causa, ou seja, quando você descobre o invisível, você consegue mudar no visível. E lá vocês também têm técnica para conseguir lidar com esses ciúmes, tem imersão também sobre ciúmes, sobre insegurança, que vai ajudar demais vocês. E além das imersões, também tem tarefas práticas, tá bom? Além desse bônus sobre insegurança e ciúmes, são 2 aulas a mais, também tem como bônus a mentoria de comunicação, que eu vou dar uma aula ao vivo de comunicação para vocês. Então essa é a única aula ao vivo da Metamorfose, todas as outras serão gravadas, só que essa é um bônus exclusivo para quem se inscrever até o primeiro dia, tá bom? Então até o dia 15, vocês aqui estão tendo ali um chorinho para poder se inscrever antes e garantir já a vaga, porque como a Metamorfose tem a mentoria comigo por WhatsApp, vocês imaginam se eu coloco todo mundo que está assistindo a Jornada da Mulher que Voa lá no WhatsApp. Não tem como, né? Não vai ter qualidade nenhuma, ninguém vai conseguir nem acompanhar o grupo e nem eu vou conseguir acompanhar tudo isso. Então precisa ter o meu olhar lá, o meu cuidado lá. Vocês, a família se ajuda muito, mas eu estou lá com vocês dentro da mentoria, entende? Então os números são muito limitados. Não tem como todo mundo que está fazendo essa Jornada da Mulher que Voa participar da Metamorfose. Então você que está querendo participar e já garantir a mentoria de comunicação em grupo, já se inscreve hoje, o máximo no primeiro dia, que é o dia 15 de março. Eu nem sei se depois ainda vai ter vaga, porque realmente as vagas são muito limitadas e a lista de espera já estava bem grande antes de eu abrir a inscrição aqui extraoficialmente para vocês, tá bom? Além desses 2 bônus, também tem o bônus de como vencer a procrastinação, como se organizar melhor. Vocês também vão ganhar o meu planner, e o meu planner não é qualquer planner, ele vem em PDF para vocês, tem roda da vida, tem cardápio alimentar, tem mapa dos sonhos, tem um campo para você planejar suas metas, tem um campo para vocês fazerem o controle financeiro de vocês, tem calendário menstrual, que é uma ferramenta de autoconhecimento feminino muito importante também. Então, gente, muito completo. E além de todos esses bônus, ainda tem aula de estilo e imagem com a consultora Letícia Siqueira, que vai ensinar vocês sobre os diferentes estilos, os diferentes biotipos e também combinações de looks, que com certeza também vai colaborar muito para a autenticidade de vocês, para vocês se encontrarem também, até uma autoconfiança na hora de se vestir. Então é uma mudança de dentro, do invisível
para o visível também, tá certo? Metamorfose é tudo na vida e tudo isso, sabe por quanto, gente? Por quanto que vai ser essa nova turma? Até 12 vezes de R$ 63,04. Gente, é praticamente uma pizza por mês ali que você economiza, só que em vez de você estar comendo a pizza, que você pode até se alimentar mais saudável, fazendo alguma coisa em casa, você está investindo em você, na sua evolução como mulher. Ou então, se você preferir pagar à vista, você pode pagar R$ 647 à vista, tá certo? O pagamento parcelado é só no cartão de crédito, ou você pode pagar à vista no boleto ou por Pix. Aí você que vai saber o que você prefere, tá certo? Então chega de pega um videozinho do Instagram do GTV, outro videozinho do YouTube, assiste stories de fulano e assiste uma live de ciclano, e você vai pegando tudo migalhado. Aí o que uma pessoa fala contradiz com o que o outro fala e você fica cada vez mais confusa. Metamorfose é tudo estruturado de acordo com a minha didática, com as minhas técnicas, com as minhas tarefas, atividades práticas, para você realmente evoluir de um modo organizado e estruturado, com técnicas e com meu acompanhamento lá na mentoria e também o acompanhamento da família Metamorfose, que vocês vão ver que a família Metamorfose é incrível, sempre é incrível, tá bom? E talvez você esteja aí falando agora, nossa, é tudo que eu preciso, para de falar que você precisa, escolha, eu preciso emagrecer, eu preciso estudar, eu preciso passar nesse lugar, chega de falar que precisa, escolha e vá atrás de fazer virar realidade, decida por você e vamos com tudo, vem comigo. E até porque, meu amor, se você tá aí em dúvida, mas será? Depois de tudo que eu já te apresentei aqui, você tem 15 dias de garantia, você pode fazer Metamorfose, o acompanhamento até o final do grupo por 15 dias. E se você não gostar da Metamorfose, é só você mandar uma mensagem pra minha equipe e falar assim, olha, eu não gostei, Metamorfose não me ajudou, não era o que eu esperava, e a gente devolve o seu dinheiro, tá bom? É só você chamar no WhatsApp, falar que não é pra você, não deu certo pra você, e a gente devolve 100% do seu dinheiro. Então você não corre nem risco, entendeu? Porque se você tá com medo de não gostar, tem garantia. Mas enfim, vamos entrar agora no nosso último nível da jornada da mulher que voa. E esse último nível é o In and Out. Como assim, Fê? In and Out? Não entendi nada disso. O que significa In and Out? Vamos lá. Alguma de vocês, não sei se vocês já fizeram faculdade ou escola mesmo, né? Já ouviram algum professor falar assim, nossa, isso daqui é só o começo, você vai ter que continuar para sempre, você vai ter que estudar isso sempre. Porque realmente é assim, a gente não acredita. Muitas vezes quando a gente tá na faculdade, né, eu pelo menos quando eu entrei na faculdade, o que eu achava? Que eu ia fazer a faculdade, pronto, não vou mais ter que estudar, e é só trabalhar. Tá, mal sabe a inocente que quando você começa a trabalhar, você tem que estudar muito mais conforme os casos práticos que vão aparecendo, né? Então, por exemplo, no direito, na escola, você vai ver, na faculdade, né? Você vai ver um pouquinho ali de direito de família. Claro, você vai ter um ano lá de ensinamento sobre direito de família. Só que, quando você chegar lá no caso prático, pode ser que você pegue um caso muito específico de uma situação que você vai ter que estudar sobre isso. Você vai ter que pesquisar na jurisprudência, o que está acontecendo isso, na doutrina, o que é a jurisprudência, né? A jurisprudência seriam, por exemplo, a predominância das decisões do tribunal. Então, tem um lugar que você consegue pesquisar as decisões dos tribunais e normalmente quando você tem um assunto que ocorre muitas vezes, você vai ter lá a jurisprudência sobre como os tribunais estão decidindo sobre esse assunto. E muitas vezes, quando você vai fazer uma tese, você vai argumentar para defender, né, alguma área, você se pauta nas leis, você se pauta nas doutrinas e você se pauta na jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, como os tribunais têm decidido, porque às vezes a lei é muito velha e não tem ali na lei sobre esse caso específico, e aí eles recorrem para a jurisprudência, que é como os tribunais têm decidido. Então você precisa sempre estar se atualizando. Por exemplo, você começou a fazer veterinário, você está cuidando de um animalzinho e você começa a ver uma situação muito diferente. Você vai ter que pesquisar, olha, se ele tem esses sintomas, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que eu faço nesse caso específico. Então é muito importante a gente estar sempre se atualizando, porque as coisas mudam, o mundo muda, tá tudo sempre em constante mudança. Vocês imaginam que na faculdade, lá no curso de algum virologista, ensinaram sobre como fazer uma vacina para o coronavírus? Não, é algo muito específico. Provavelmente ensinaram sobre vacinas, etc, né, para quem trabalha com isso, de fazer vacina, estudou, já tem muita pesquisa sobre isso. Mas quando chegou o coronavírus, eles tiveram que estudar muito, né, e tentar muito para conseguir uma vacina eficaz. Então, sempre, gente, na vida a gente vai ter que se atualizar, estudar. Isso não para nunca. Porque nada, gente, nada na vida é totalmente estável.
tudo muda o tempo inteiro. Então, por exemplo, vocês que começaram a jornada da mulher que voa lá no dia 8 de março, ou se vocês começaram depois também, vocês já não são a mesma pessoa idêntica, com as mesmas ideias do que quando vocês começaram, entende? Entre hoje e agora que vocês estão aqui, praticamente no final da última aula, vocês já tiveram muito mais ideias que geraram insights em vocês, novas ideias, e isso vai fazer diferença na prática. Então, em pouco tempo, você ganhando conhecimento, você se transformou, e a gente é assim, a gente se transforma o tempo inteiro conforme a gente vai consumindo conteúdo, conforme a gente vai aprendendo, e pode ser também um conteúdo de qualidade, um conteúdo de má qualidade, uma pessoa que influencia pro bem, uma pessoa que te influencia pro mal. Conforme a gente vai tendo contato com a pessoa, vai experienciando, vai consumindo conteúdo, a gente vai se transformando. Então você se transforma todos os dias. Entenda, você não pode se definir, porque você não é algo concreto, você está em constante mudança. Então o que você pode? Se conhecer cada vez mais, e a partir do momento em que você se conhece, que você tem a percepção sobre o seu eu real, sai daquela esfera do eu percebido que é só uma ilusão, e aí você busca o quê? Cada vez mais se aperfeiçoar. Então o que seria esse in and out? Você sempre buscar a sua evolução por dentro e por fora, fazer mais por dentro, in, e por fora, out. Porque a nossa vida tá muito conectada com isso, com a gente melhorar cada vez mais, aprimorar o nosso interior para depois poder transbordar. Assim a nossa vida começa a fazer mais sentido. É só você pensar também que cada pessoa vai poder transbordar de forma diferente. Por exemplo, uma profissão muito bem reconhecida é a de médico. Ok, é a melhor profissão do universo? Claro que não, né? Até porque se todo mundo fosse transbordar como um médico, o que seria da sociedade? Entende? Se eu fosse médica, quem que ia falar aqui com vocês sobre desenvolvimento pessoal, sobre a psique, sobre os nossos hábitos? Se um lixeiro fosse médico, quem que ia cuidar do lixo pra gente? Quem que ia recolher o lixo pra gente? Se um pedreiro fosse médico, quem ia construir os nossos lares, onde a gente mora, onde a gente vive? Toda profissão tem o seu reconhecimento, toda profissão tem o seu destaque, tem a sua importância. Então é sempre importante a gente buscar evoluir o nosso interno, tanto emocionalmente como intelectualmente, profissionalmente, para transbordar isso para o externo e fazer bem para outras pessoas, porque a vida, gente, chega uma hora que a vida acaba. Se tem uma certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai embora. E às vezes fala, ai Fê, para de falar disso. Mas a gente precisa olhar pra realidade, né? Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de vocês, é pra fazer vocês olharem pra realidade. Porque enquanto a gente não tomar consciência disso e falar, caramba, o que eu tô fazendo da minha vida, né? O que eu tô construindo aqui? Ou e às vezes as pessoas até falam assim, um dia eu vou embora mesmo, não vou fazer nada. Pode ser que eu vá embora amanhã e aí vai deixando a vida passar. Mas se tem uma coisa que fica, por exemplo, você construir bens materiais, etc., tudo isso vai embora, né? Vai embora. Mas quando você gera realmente contribuição para a humanidade, contribuição na vida de outras pessoas, isso fica. Por exemplo, Benjamin Franklin, quem descobriu a energia elétrica, já morreu. Mas olha a contribuição dele, o tanto que ele investiu no in dele, olha a vida de quantas pessoas ele influenciou e continua influenciando, entende? Então, a nossa vida, gente, não é em vão, a gente vem para construir e para semear. Então, por exemplo, isso que eu tô ensinando aqui para você, pode ser que, sei lá, mês que vem eu não esteja mais aqui, Deus me livre, eu tenho muitos anos para viver, amém. Mas eu tô contribuindo com vocês, com a existência de vocês. É claro, eu tenho muito mais para aprimorar minha vida, para aperfeiçoar minha vida, mas eu tô contribuindo para a existência de vocês. E tudo que eu ensino para vocês no Instagram, que eu tô ensinando aqui na jornada, que eu ensino para as minhas alunas na Metamorfose, isso gera diferença na vida de vocês. E talvez essa diferença que tá gerando na vida de vocês, o que vocês estão aprendendo aqui, vocês vão ensinar para uma amiga. Quando uma amiga estiver mal, você vai conversar com essa amiga e você vai ter essa bagagem na sua vida. Quando você tiver filhos, você vai saber talvez lidar com eles melhor, porque você vai saber lidar com as suas emoções, se você for uma aluna Metamorfose. E também você vai passando isso para suas gerações. Se você já tem mais consciência, você vai se relacionar melhor, você vai gerar diferença na vida dos seus familiares, no seu relacionamento. Então, quando a gente muda internamente, a gente vai mudando externamente e vai o quê? Dissipando isso. Então, uma coisa que eu tô fazendo agora, que é transbordar, e eu só tô conseguindo transbordar
colocar isso pra fora, porque primeiro eu cuidei muito do meu interno, porque eu já falei pra vocês, nem sempre eu fui madura, nem sempre eu fui uma mulher que voa. Hoje me considero uma mulher que voa, sempre tendo muito mais a voar, sempre tendo muito mais a voar, porque como eu falei pra vocês, a gente sempre pode se aprimorar, a gente sempre pode se aperfeiçoar. A vida é uma constante evolução. Então eu me dedicando cada vez mais à minha evolução como mulher, como pessoa, estudando, cada vez mais eu vou ter mais para transbordar e para somar na vida das pessoas. Para eu ser uma pessoa que vive com significado, eu preciso inventar um avião? Não. Eu preciso inventar a vacina do coronavírus? Não, não preciso. Mas eu fazendo a minha parte dentro do que cabe para mim, já tá ótimo, entende? Por exemplo, lá em Cunha, interior de São Paulo, tem uma doceria que chama Doceria da Cidinha. Ela é muito famosa lá, é uma doceria pequenininha, então ela é muito famosa por fazer doces e as pessoas adoram ir lá pra comer doce. E quando ela come, assim, sabe, é um prazer, é gostoso, a doceria da Cidinha, toda vez que a gente vai lá em Cunha, a gente vai na doceria da Cidinha, ela é reconhecida porque ela faz muito bem o que ela faz, entende? Ela deve cozinhar há anos, muito bom os doces dela. Então, quando a gente se dedica muito a uma coisa, a gente gera diferença na vida das pessoas. Por exemplo, esse doce dela, eu fazendo essa aula aqui pra vocês, eu lembrei da Cidinha, você entendeu? Olha só o impacto que ela teve na minha vida. Bela formiga eu sou, né? Mas eu tô falando sério, porque eu já fui lá com meu namorado, com familiares, e foi um momento gostoso, a gente lá reunido, comendo um docinho. Então, a gente também presenciar esses momentos, né? Aproveitar o dia a dia de forma mais presente, isso também faz muito bem pra gente. Igual eu tava me declarando pra vocês aqui hoje sobre café, né? Eu sinto que eu tô presente quando eu tô tomando meu café, isso também faz a nossa vida ter mais sentido. A gente observar a natureza, observar um pôr do sol, observar o céu. Um dia que o céu nasce assim, ó, azul, 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 azul. O céu nasce azul, eu não sei se nasce a palavra correta, né? Mas enfim, acho que é o sol que nasce, não o céu, mas enfim. O céu tá azul, 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 lindo, maravilhoso. E você sente assim uma conexão, sabe? Tem dias que eu não acordo muito bem. O que eu faço? Eu quero dar o meu melhor para me aperfeiçoar cada vez mais. Por quê? Porque eu quero cada vez mais trabalhar o meu in and out. Então, cada vez mais eu me aperfeiçoo para colocar isso para fora. Mas às vezes eu tô com uma vibração muito ruim, não tô com uma vibração legal, como que eu vou fazer isso no meu dia? O que eu gosto muito de fazer nesses dias? Eu gosto de respirar, às vezes fazer uma meditaçãozinha, porque a meditação ela melhora o meu yin, ela eleva a minha vibração. E aí eu gosto de olhar para o céu, de conversar com Deus, de me conectar com a existência, de me conectar com o todo. Eu acredito muito em Deus, eu não tenho uma religião, mas todos os dias eu converso com Deus, a minha relação com Ele é muito forte. Sempre que eu preciso de um sinal, Ele me dá, como eu falei pra vocês. Então, a fé também é algo que nos move muito pra frente. Quando a gente acredita que a gente pode ser melhor, quando a gente acredita que as coisas vão melhorar e que cada vez mais a gente vai se aperfeiçoar, a gente tem também esse ânimo pra ir cada vez mais atrás de nós. Vocês que estão aqui, vocês têm fé. Vocês que estão aqui nessa aula até esse momento, vocês acreditam na evolução de vocês, porque não é qualquer um não que assiste horas e horas de aula, né? Desde a primeira aula, 1 hora na primeira aula, 1 hora na segunda aula, agora de novo mais de 1 hora e vocês estão aqui. Então vocês têm fé na evolução de vocês, vocês têm fé na jornada de vocês e vocês merecem ir cada vez mais longe e vocês vão, se vocês escolherem, se vocês forem atrás disso e continuarem com essa persistência, com essa garra, com essa perseverança, que vocês estão até aqui nessa aula. Entenda que uma mulher que voa, ela tem sede de conhecimento e de aperfeiçoamento. Ela não se conforma com ficar no chão, porque o limite dela é o céu, é voar. Então ela é boa e ela é diferenciada. Ela não segue simplesmente a manada que todo mundo tá fazendo. Ela pensa no que ela pode ser boa e ela vai atrás disso, mesmo que as pessoas julguem. E ela investe nela a todo momento, em todas as áreas que ela pode, ela investe tempo. Tempo é o mais importante. Vocês estarem aqui dedicando o tempo de vocês a essa evolução é muito importante. Ela investe dinheiro, porque como que você vai se aperfeiçoar se você também não der para receber em troca? Porque as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver. Esse mundo é um mundo material e todo mundo merece ser valorizado pelo seu trabalho, merece sim ter um reconhecimento. Então será que você tem uma boa autoestima, uma boa autoconfiança para cobrar pelo seu serviço o valor que você merece? Qual que é a qualidade do seu serviço? Quanto que você se dedicou? Quantos anos você se dedicou? Quanto que você já investiu na sua evolução para você fazer um serviço bem feito e poder cobrar um valor digno pelo seu serviço por todos esses anos que você se dedicou, que você estudou?
Você merece isso. Só que muitas pessoas às vezes não têm nem coragem de cobrar do outro porque não confiam na própria capacidade, entende? Então, comece cada vez mais a investir em você e falar: caramba, eu mereço isso, eu vou investir nisso e eu vou me aprimorar para cada vez mais eu ter como entregar, eu ter como doar, porque quanto mais eu invisto em mim, mais eu tenho como entregar. E eu vou entregar para muitas pessoas o máximo que eu puder de forma gratuita, mas eu também vou cobrar pelos meus esforços, porque eu mereço isso, entende? Você merece isso. Você merece cada vez mais se aperfeiçoar e evoluir nas diversas áreas da vida. Então, não só no âmbito emocional, ou no âmbito familiar e de relacionamentos e de saúde, mas também no financeiro. Você merece isso. Só que se você não for atrás, se você não batalhar, se dedicar dia após dia para ser uma excelente profissional, como que você vai evoluir nessa área? Então, por exemplo, talvez você faça a faculdade de nutrição, você gosta muito de estudar sobre os alimentos, você quer ajudar as pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa com diabetes precisa saber como se alimentar melhor para isso. Uma pessoa que sempre tem candidíase também vai precisar passar com um nutricionista para saber como se alimentar melhor, porque é uma inflamação. O alimento pode ajudar também. Então, o alimento, a forma como a gente se alimenta, vai influenciar muito na nossa saúde, também na formação de algumas doenças, se a pessoa se alimentar mal, né? E na cura, se a pessoa passar a se alimentar bem com um bom acompanhamento nutricional. Agora, se você faz faculdade e faz só o básico, como que você vai conseguir ser realmente expert em uma área e falar para a pessoa: não, pode vir aqui com esse problema, que eu sei avaliar os seus exames, eu sei avaliar tudo e te ajudar com isso? Você entende? Então busca cada vez mais se aperfeiçoar. Se você quer se especializar em uma área, comece a acompanhar profissionais dessa área. Se esse profissional que você admira faz mentoria, faça a mentoria desse profissional para cada vez mais você se aprimorar e ser uma profissional melhor que realmente vai conseguir ajudar as pessoas, transbordar para as pessoas e também receber de volta, porque a vida é sobre evoluir e entregar, dar e receber. A vida é dual, então vai ter dias ruins, vai ter dias bons, tudo depende de como a gente lida com isso. Pode ser que uma pessoa amargurada tenha um dia bom e nem reconheça e nem seja grata, e pode ser que uma pessoa que não sabe lidar com os problemas da vida tenha um problema e se afunde mais ainda, e pode ser que uma pessoa bem resolvida, uma mulher que voa, esteja diante de um dia muito bom e reconheça e seja muito feliz e voe nesse dia, e pode ser que uma mulher que voa esteja diante de um problema, de uma situação difícil, e ela vai sofrer. Não tô falando que mulher que voa não sofre não, vocês vão sofrer muito ainda na vida também, a gente sofre com as nossas frustrações, só que a gente lida com isso rápido, a gente busca a solução, a gente não mergulha no problema, a gente tem jogo de cintura e a gente faz acontecer na nossa vida, porque a gente sempre está buscando a nossa própria evolução, e conforme a gente evolui, tudo na nossa vida evolui. Quando a gente muda, tudo muda. E você que quer evoluir, que quer dar esse próximo passo comigo na metamorfose, não fica de fora, aproveita para se inscrever. Como eu já falei, as vagas são limitadas. Na 7ª aula a gente fala muito sobre esse transbordar, sobre a gente se completar e transbordar. Nessa última aula eu faço com vocês 5 pactos para vocês levarem por toda a vida, e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para vocês todo esse processo de metamorfose. Vou ter muito prazer em acompanhar vocês e nessa jornada da mulher que voa. Eu também fico muito feliz de vocês terem acompanhado até aqui. Espero que vocês coloquem tudo em prática, que vocês já estejam colocando os hábitos em prática pelos 21 dias que a gente comentou. Ai, Fê, você não sabe, no primeiro dia eu comecei, mas agora eu já falhei, agora que tá chegando o final de semana, acho que eu vou falhar. Amor, falhou, faz parte, caiu, levanta. A mulher que voa, ela tomba, mas ela levanta ainda mais forte, você entendeu? Então, não deixa um erro te desviar do caminho. Lembra, você nasceu para se aperfeiçoar, e se você errou, levanta e continua. Você aprende com o seu erro, você se torna mais forte, as suas experiências te mudam a cada dia. Então, se você manteve um hábito por 3 dias e um dia você caiu, você não voltou para o estado inicial, você já fez o hábito por 3 dias, caiu, agora você só continua pra cá e vai cada vez mais alto, não pra cá, né? Pra cá, entendeu? Então vai cada vez mais alto, confia em você com muita garra, muito esforço, muita dedicação contínua, confia em você e vai atrás dos seus sonhos com muita esperteza, aprendendo com seus erros do passado, conectando os fatos no presente, não aceitando menos do que você merece, com autoconfiança, confiando em você e deixando o que os outros estão falando sobre você, o julgamento alheio, de canto. Não fica ainda na onda do que as pessoas estão falando. A gente fala muito também sobre esse medo dos julgamentos lá na metamorfose, tá bom? E no nosso 5º passo, trabalhando também, é claro, a sua autoestima, o seu amor próprio,
Poxa, por que você tem sido tão dura com você, tão severa com você mesma? Cuida do teu interior. Cadê a sua admiração por você? Quais motivos você pode se admirar? Já começa a refletir sobre isso nessa aula. Com certeza isso vai mexer aí dentro de você e faz um esforço. Talvez você pense, nossa, eu não me admiro por nada. Talvez você esteja vivendo como um tatu-bola e aí é difícil você conseguir enxergar alguma coisa. Mas começa a partir de agora a traçar então um caminho sobre o que você quer ser admirada. E aí você se esforça com garra para ser admirada por isso, porque você pode sim, entende? E com certeza também na sua jornada, mesmo que você seja um tatu-bolinha, tem motivos para você ser admirada, mas talvez a sua visão sobre você, o seu eu percebido, ele tá tão distorcido que você não tá nem conseguindo enxergar isso. E aí precisa trabalhar essa congruência entre o eu percebido e o eu real, tá certo? E também, é claro, além de ter autoestima, amor próprio, autoconfiança, maturidade emocional pra gente aprender a lidar com as nossas expectativas, com os nossos sentimentos, com as nossas frustrações cada vez melhor e nunca parar de buscar a nossa evolução, tanto interna como externa, sempre buscar o nosso autoconhecimento, o in, e o out, o conhecimento da vida, e também externalizar esse conhecimento, nos doar aos outros. Quando a gente se doa aos outros, a gente tem uma certa utilidade na vida, a gente faz a nossa existência ter sentido, porque ninguém vive para ficar sozinho fazendo bem só a si mesmo, né? Eu ensino vocês a se amarem, a buscar o amor próprio, porque essa é a fonte principal da sua existência, o seu amor por você e pela sua existência. Você até mesmo faz pelos outros, por amor aos outros, mas por amor principalmente à sua vida, porque você não recebeu uma vida para guardar só para você, para ser soberbo, para ficar com tudo para você. Poxa, coloca para fora, né? Ai, Fê, mas eu tenho vergonha. Poxa, a sua vergonha, né? A sua necessidade de ser perfeito, de não ser julgado, o seu ego aí tá tão grande assim. Pensa nos outros, nas pessoas que você pode ajudar com a sua palavra, com seus esforços, que com certeza você tem muito a contribuir para as outras pessoas, principalmente se você é uma mulher que está se dedicando aí constantemente ao seu in-out, né? A cada vez mais buscar o seu autoconhecimento, melhorar o seu interno, o seu conhecimento e depois transbordar e colocar isso para fora, externalizar tudo que você aprendeu na sua jornada e continuar voando cada vez mais alto. E para quem quiser voar muito alto comigo, para quem quiser ser uma das minhas bravuletas, venham para Metamorfose. As inscrições começam oficialmente no dia 15, para vocês que estão aqui na jornada, o link já foi enviado no e-mail e no grupo, tá bom? Então se vocês quiserem se inscrever, corram lá, não fiquem de fora, porque vocês sabem que as vagas são limitadas por conta da mentoria, que inclui no nosso curso Metamorfose. E sobre quando vão até as vagas, aí eu já não consigo afirmar para vocês uma data, porque acabam muito rápido, mas normalmente não dura mais do que 4 dias, tá bom? Então seria no máximo ali até 15, 16, 17, 18, no máximo até o dia 18 vão as inscrições. Mas pode ser que acabe antes, então você já aproveita para fazer a sua, tá bom? E você que não tem condições agora financeiras de investir na Metamorfose, tá tudo bem, continua aqui comigo que eu vou continuar fazendo eventos dessa maneira para você, vou continuar com muito conteúdo no YouTube, no Instagram, tá tudo bem, a gente continua amiga, mesmo se você não quer fazer Metamorfose, tá tudo certo. Agora, se você quer e você tá aí no seu coração, ai meu Deus do céu, eu sinto que é pra mim, se você sentiu amor, se você sentiu, caraca, essa turma é pra mim, não nega essa intuição, não deixa o seu ego falar mais alto, o seu ego fala assim, mas você não vai ter tempo. Aí você responde pro seu ego, eu tenho 1 ano de acesso à plataforma, as mensagens ficam salvas no grupo mesmo depois da mentoria e eu posso revisar tudo. Tem um grupo lá de chat pra gente interagir, tem o grupo info, que só eu falo e mando todos os meus áudios, então vocês vão ficar com todos os meus áudios, meus podcasts salvos lá no meu WhatsApp, tá certo? Então você vai ter tempo sim, vai ter tempo pra fazer por você sim. Ai, não vai dar certo pra mim, é claro que vai dar certo pra você, porque já deu certo pra centenas de mulheres, tá certo? Centenas de mulheres já fizeram a minha metamorfose. Eu não tô falando que foi eu, que foi uma, que foi 2. Eu tô falando de centenas de mulheres que tiveram resultados e você também vai ter. E se você começar a fazer e não gostar, você tem a garantia de 15 dias, você pode pedir seu dinheiro de volta se você participar da mentoria e não gostar. Como eu falei, é só você falar com a Mari do suporte, falar pra ela, olha, não gostei, não foi pra mim, e a gente devolve o seu dinheiro sem qualquer problema, tá certo? Vai ser um prazer encontrar você na Metamorfose, pra gente voar juntas e também continuar encontrando todas vocês no Instagram, sempre interagindo, comentando, mandando direct, compartilhando. Eu amo muito toda essa interação de vocês. O meu trabalho no Instagram só é possível por conta de vocês que estão sempre interagindo, compartilhando
fazendo, isso me motiva cada vez mais a fazer o meu trabalho se expandir e chegar a minha mensagem até cada vez mais pessoas. E para vocês que vão se inscrever na Metamorfose ou até mesmo já estão inscritas, até mais, espero encontrar vocês, essa jornada vai ser maravilhosa e vocês podem ter certeza que eu honro todo o investimento que vocês estão fazendo nesse processo, investimento emocional, investimento energético, investimento de tempo, investimento de dinheiro. Eu valorizo muito tudo que vocês estão doando pela evolução de vocês e eu vou dar o meu melhor por cada uma de vocês que estiver nessa turma Metamorfose. Vamos voar todas juntas! E foi um prazer estar com vocês na jornada da mulher que voa. Beijo!